Estamos no ar, novamente, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio poder poder falar da palavra de Deus. Então hoje vamos falar um resumo lá no livro de Neemias. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, Neemias, no capítulo 2, no versículo 4. E me disse o rei: que coisa me pedes agora? Então eu orei a Deus do céu. Ao se deparar com esta pergunta, orei. Parece que Neemias orou silenciosamente e com pressa para que o Senhor estivesse com ele ao fazer o pedido. E quanto nós também devemos seguir a seu exemplo. Neemias 4, capítulo, novamente no versículo 13 a 23. Neemias colocou guardas pelas partes de baixo, por detrás do muro, e nas alturas dos penhascos. Pus o povo segurança pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois olhei, levantei-me e disse aos príncipes e aos magistrados e ao restante do povo: não temais diante deles. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos e por vossas filhas, por vossas mulheres e por vossas casas. Veja, né? Um exemplo muito especial aqui. Lutavam para as famílias, para não deixar as coisas, enfim, acontecer algo que não seria bom, né? Em outras palavras, lutar ou trabalhar, como diz Paulo, o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, 10, ele diz: se alguém não quiser trabalhar, também que não coma. Então quer dizer que nós temos que trabalhar, né? Isso é um dever de cada um de nós, lutarmos para o bem de nossos familiares e de nós mesmos também, né? Então vamos em frente aqui. No sentido espiritual, todos os crentes devem lutar pela salvação de seus entes queridos. Esta luta é a boa milícia de fé. A boa milícia, né? Uma boa luta de fé, como diz lá também, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12. Milite a boa milícia da fé. Paulo falando novamente. Toma posse da vida eterna. Né? Toma posse da vida eterna. Isso é por meio sempre da cruz, né? Lembrando da cruz que Jesus fez por nós. Para que o qual também fostes, para a qual também, melhor dizendo aqui, para a qual também fostes chamados para seguir a Cristo, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja, a orientação de Neemias aos
edificadores do muro. E Neemias vai dar orientação a eles, então. Estavam edificando o muro, né, da cidade. Os que traziam as cargas e os que as carregavam, com uma das mãos trabalhavam na obra, e na outra tinham uma espada. Cada um tinha a sua espada cingida a seus lombos, e assim edificavam no lugar onde ouvirdes a voz da trombeta, reunimos ali conosco. A nosso Deus lutará por nós. Então, estavam fazendo aqui um muro, mas com uma mão trabalhava e com outra espada, para a moda do inimigo, as pessoas que estavam contra eles nessa construção do muro, né? Então, se ouvia tocar, alguém chegasse, tocava a trombeta e se reuniu para lutar contra os adversários, botamos assim, né? O que está nos explicando aqui, né? Então, veja bem, né? Lutaram. Então, vamos em frente aqui, ó. Na justificação, ó, o Espírito Santo luta por nós, enquanto na santificação, o Espírito Santo luta em nós. Duas partes aqui, né? E quando nós temos na justificação, o Espírito Santo luta por nós, enquanto na santificação, o Espírito Santo luta em nós. Daí. Agora lá, capítulo 6 de Neemias em diante. A oposição continua através de Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens, né? Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens aí, né? O Senhor efetivamente informa Neemias sobre a armadilha de traição, armadilha desses homens de traição contra Neemias, né, e o povo. Neemias agora no capítulo 6, no versículo 12. Neemias evidentemente descobriu isto depois de um certo tempo, que Tobias e Sanbalate o haviam subornado. São falsos profetas. São os falsos profetas. Então, lá em Neemias também, no capítulo 13 e no versículo 15. 13 no versículo 15. Vamos ver aqui, então. A observância do sábado é restaurada, diz aqui o título desse capítulo. Naqueles dias vi em Judá algum que pisavam em lagares no sábado e que conduziam feixes sobre o jumento, como também que carregavam sobre eles vinho, uva, figo e toda sorte de carga. Traziam isso para Jerusalém no dia de sábado. Ele protestei sobre o dia em que vendiam mantimento. Então aqui está falando alguma coisa sobre o dia de sábado. Aqui no versículo agora 29, então, lembra-te deles, Deus meu, contra os que contaminam o sacerdócio, o pacto do sacerdócio dos levitas. Uma vez mais, liderança corrupta gera um povo corrupto. Agora um resumo aqui. E assim, purifiquei-os, pois, de todo o estrangeiro, e designei os sacerdotes levitas,
segundo as suas classes, cada um na sua obra. A purificação provavelmente se assemelhava ao processo adotado por Esdras, Neemias, e também atribuiu ofício e vários sacerdotes levitas, e também para com a oferta de lenha nos tempos assinalados e para com as primícias. Lembras-te de mim, Deus meu, para o bem. E seguramente o Senhor efetivamente se recordou. O relato de Neemias foi registrado pelo Espírito Santo na palavra de Deus e por conseguinte foi lido por milhões. Assim a palavra de Deus permanece para sempre. Está quase o tempo me esgotando, passa rápido, né? Mas novamente lá em Neemias, né, no capítulo 8, e no versículo 1 e diante, ele diz assim: Esdras lê o livro da lei, explica as palavras de Deus ao povo. Leu tudo o livro da lei e explicou a palavra ao povo. Então, esse é um resumo do livro de Neemias. No próximo vai ser no livro de Esther, né? Próximo vídeo, né? Então, esse foi um resumo, né? Nós falando aqui, né? Que Deus permanece para sempre, né? Como o rei Neemias lutou com esse povo para construir aquele muro, né? Com armamento, tinha que estar cuidando, porque as pessoas têm sempre uma divisória entre uma obra ou outra e um povo e o outro. Mas ele conseguiu, com a ajuda de Deus. Assim, tenho mais um exemplo para nós, que temos que andar no caminho perfeito, fazer as coisas corretas, certas e verdadeiras. Que Deus assim continue sempre nos abençoando e que cada poucos de dia a gente possa levar a palavra, a mensagem às pessoas que vão ouvir e assistir. Isso sirva para nós de um alimento espiritual. Isso venha nos fortalecer nessa parte espiritual que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.